Já gera aqui, Carol. Nossa. Garoto. Estamos no ar. Ó, maravilha. Agora é para valer, pessoal. Pode. Bola é sua, Fernando. Muito bem. Vou ver aqui, estamos ao vivo. Quantas pessoas participando? Muito bem. A ideia... Muito bem, boa noite. É um prazer receber aí agora na nossa live, está se tornando rotina, né, no Campo Lab. Muito bom, a gente sempre está falando de assuntos de inovação e hoje a gente resolveu falar de como é que surgiu essa ideia, né, do Campo Lab. E aí nós trouxemos o Pedro, que é diretor de TI do Senar, né, Pedro? Dá um oi para a galera aí. E Francisco Lima Júnior, do Sebrae Goiás. E o Francisco Calaça, do Campo Lab. Para nós, e eu, Fernando, né, do Senar, inovação do Senar, para falar sobre como é que surgiu essa ideia e como é que está a nossa percepção depois de agora 4 meses, né? Sendo desses 4 meses, 3 funcionando fisicamente e o último mês, funcionando totalmente online. E a gente queria, primeiramente, falar o que nós percebemos desses 4 meses e convocar todos para estar junto com a gente, né, participando lá do Hub. E quando voltar, esse corona vai acabar logo, a gente deve voltar e vamos voltar com a corda, com a bola toda, para fazer essa inovação, esse ecossistema de inovação em Goiás acontecer da melhor forma possível. Para o agro, principalmente, claro, né? Mas, Pedro, fala com o pessoal aí. Boa-vinda. Boa noite a todos. Não sei se é boa noite, né? Porque pode ser que alguns assistam depois. Agradecer o convite aí, Fernando. Olá aí para o Calaça, para o Chico, parceirão. Então, falar um pouquinho desse projeto maravilhoso, né? Que, na verdade, ele não iniciou há 4 meses. Nós temos aí já mais de 2 anos e meio em parceria com o nosso grande parceiro aí, que é o Sebrae Goiás, nesse desafio aí de fazer disrupção no agro, de tentar fazer essa transferência digital, essa transferência de conhecimento para o nosso público-alvo, o produtor rural, onde foi lançado um projeto em 2018, chamado Desafio Agro Startup. Na verdade, em 2018 foi a primeira seleção, que começou já no final de 2017. E a gente ia acompanhando de perto, foi muito prazeroso ver esse movimento de inovação que o Senar Goiás implantou. Nós fomos pioneiros aí no Brasil, nessa parte de agro, né, onde a gente conseguiu levantar aí, junto com o Sebrae, mais de 100 projetos. Né, esses projetos nós conseguimos selecionar alguns aí para poder fazer a avaliação na Tecnoshow comigo em Rio Verde, no primeiro ano, né, em 2018, foram 15 projetos, né, sensacional. E aí foi a minha primeira experiência com inovação de verdade, né, foi quando a gente teve a possibilidade de conhecer ali esse universo de startups, de agritechs, onde o vencedor aí, nós tivemos a condição de conhecer um pouquinho desse ambiente de inovação em São Francisco, né, no Vale do Silício. Né. Foi uma experiência única, a gente conseguiu entender como é que o ecossistema de inovação funciona, podendo conhecer um pouquinho mais sobre grandes empresas como a Google, a Apple, o próprio Facebook, não querendo copiar o projeto do Vale do Silício, mas tentando sempre pensar de que maneira que o agro estaria inserido nesse modelo de inovação. Então, foi dali que a gente começou a pensar no agro diferente, né? Um agro que realmente conseguisse absorver essa tecnologia. E trabalhando na nossa missão enquanto Senar, eu acho que nós temos hoje uma missão fundamental, que é essa transferência de conhecimento do produtor rural. O produtor rural precisa atravessar essa ponte. Então, o Senar Goiás está aí para isso, junto com o Sebrae. Continuamos aí esse desafio, fizemos novos projetos em 2019, 2018, no final dele a gente criou uma ação de imersão durante 3 dias, com mais trazer alguns projetos, novas ideias, que é o nosso Hack Innovation, onde a gente teve aí mais de, se não me engano, 17 projetos, foi muito bacana. O vencedor pôde conhecer Israel, né, um outro ecossistema um pouco diferente do primeiro,
E a gente sempre percebendo, Fernando, Chico, que precisava de dar o próximo passo. Nós estávamos no caminho certo, mas que o próximo passo era muito importante, que seria apoiar essas startups, essas agritechs, que nós estávamos ali estimulando para que o produtor pudesse também conhecê-las, né? Foi quando surgiu essa ideia de nós termos um ambiente na casa do produtor rural, né? Que é o nosso Campo Lab, que aí sim nós temos aí 5 meses de Campo Lab estruturado, né? Muito bacana, experiência inovadora. A gente fala que a gente está ali para errar, mas para corrigir rápido, né? É um ambiente totalmente disruptivo, inovador, que é uma palavra que eu vou falar muito aqui nesse bate-papo nosso. Assim, Fernando, só para um resuminho rápido, né, de como que a gente chegou nesse conceito no Campo Lab, né? Acho que eu vou deixar aí vocês, o Chico, de repente, tem mais algumas observações em relação a essa questão do desafio, ou o próprio Sebrae, nosso grande parceiro. Perfeito, já a gente provoca mais. Francisco Lima Júnior, como é que você entrou nessa jogada, Chico? Já rapidamente, como é que você viu esse negócio no começo? O que você achou que viraria? Virou para você? Virou. Ixi, surpresa muito, muito bacana. Bom, pessoal, para quem não me conhece, me apresentar assim muito rapidamente, meu nome é Francisco Lima, né, como o Fernando falou, eu sou hoje coordenador de gestão estratégica do Sebrae, né, mas durante muitos anos eu estive à frente dos projetos de economia digital, né, nas empresas de TI, no desenvolvimento setorial, depois a gente começou a trabalhar muito mais fortemente com as startups, e há anos eu venho acompanhando principalmente todo esse movimento que acontece em Goiás, né, da formação do ecossistema empreendedor de alto impacto, né, principalmente ligado aí às startups. E foi nesse contexto que a gente recebeu, né, enquanto Sebrae, do Senar, a gente já tem uma parceria de muitos e muitos anos, um convênio que executa ações em conjunto focado no produtor rural. E dentro dessa parceria, o Antônio Carlos, na época superintendente do Senar, nos chamou querendo fazer algo diferente, principalmente focado para os grupos, né, da FAEG Jovem, o que a gente poderia fazer, e eles já vieram com uma ideia, falaram assim, olha, né, a gente está sabendo das tecnologias do agro, a gente acompanha, a gente está sempre muito alinhado, mas a gente precisa fazer com que isso reverbere um pouquinho mais, né, reverbere junto a esses jovens, que eles possam entender essa linguagem, entender esse mundo de startup e trazer boas ideias, identificar boas oportunidades para que a gente possa trabalhar. Isso foi uma grata surpresa e muito desafiadora também, né? Porque até então a gente trabalhava de forma multissetorial, né? A gente brinca nesse ambiente de startup, que a startup são mundos, né? Então tem as startups de saúde, tem as startups de educação, tem as fintechs, né, que sempre ficam em voga. E nada mais natural, dentro do nosso contexto econômico de Goiás, né, a força que o agro tem para Goiás e para o Brasil, para o mundo, né, que a gente tivesse uma iniciativa nessa vertical, para o agronegócio. E aí o chamado foi isso, né? Como desenvolver algo para fazer as pessoas se envolverem dentro desse ecossistema e que a gente pudesse identificar essas inovações, né? Estimular para que jovens tenham boas ideias que possam solucionar as dores do agro e principalmente como é que a gente vai fazer para que essas soluções cheguem no produtor rural para mudar, para transformar a vida deles, para facilitar a vida desses produtores resolvendo seus problemas cotidianos, né? Assim, então, a introdução é isso, depois a gente vai complementando um pouquinho mais. É isso aí, cada um complementando. O Pedro contou a história de como é que começou essa questão de inovação dentro do Senar. Você já contextualizou como é que o Sebrae entrou apoiando desde o início, né? Sempre foi um parceiro. E depois, quando foi para efetivar o Campo Lab, né? Falando, agora vamos criar o Campo Lab? Vamos. Aí também você participou novamente, né, Francisco? Nos dando todo apoio aí, foi essencial. E depois, no terceiro momento, quando a gente falou, agora que o negócio está construído, né, Pedro? Agora nós temos um hub. E agora? Tem que chamar mais um cara para ajudar. E chamamos outro Francisco para poder fazer parte da equipe. E aí, Francisco, o que você achou até agora? Se apresenta aí e fala para o pessoal um pouquinho. Bom, eu não sou do agro, eu sou da área de computação, trabalho com desenvolvimento de sistemas já há bastante tempo. Atualmente estou fazendo um doutorado na área de inteligência artificial e estou nesse universo empreendedor de startup. E caí no agro, né, de paraquedas há uns 2 anos atrás. Quando eu falo de paraquedas é porque eu venho de outras áreas, desenvolvi sistemas para outras áreas,
mas quando eu conheci os problemas que o agro tem e as contribuições que a gente pode fazer em termos de tecnologia da informação, aí foi paixão à primeira vista. Foi aquele negócio tipo, poxa, dá para fazer muita coisa a hora que a gente juntar os mundos. E aí comecei a rondar ali o circuito, né, a órbita da FAEG, do Senar, e conheci esse projeto do Campo Lab. É um projeto sensacional que visa agregar, aglutinar, né, pessoas que estão com desejo de empreender no agro, independente se elas são ou não, e que, com certeza, vão prospectar soluções fantásticas que vão resolver muitos problemas e com certeza, né, consolidar aí o Brasil como né, produtor agro. E é interessante pensar, né, que o agro não para, e isso é uma das coisas que me comove bastante em cima disso, porque a gente pode até não sair de casa, a gente pode até não querer usar uma roupa boa, a gente pode até... Mas a gente precisa de comer, a gente precisa dessas coisas básicas, e isso é o agro que faz. Então, quando eu abro a minha cerveja e asso a minha carne no final de semana com os meus amigos, ali é agro. E aí, obviamente, a gente pode trazer o contexto da ciência de dados, da inteligência artificial, para tentar contribuir mais, fazer o produtor ser assertivo, fazer o produtor produzir mais. E, obviamente, no contexto do Campo Lab, o Open Innovation, ele faz com que não só nós 4 bolemos as ideias, mas qualquer um que queira agregar ideias e venha a fazer parte do Campo Lab. Então, eu tive a honra de poder participar, de estar participando desse projeto também, junto com vocês, e super acredito que o agro é, sem sombra de dúvidas, a mola propulsora da economia brasileira e é o que realmente, né, traz benefícios quando a gente pensa nesse sentido. Então, nesse cenário, estamos aí, um cara da computação que está agora com a botina no pé, né? Já usei ela várias vezes, já saiu a etiqueta e estamos contribuindo. Muito bom. E como a proposta hoje é falar de 0 a 1, né? Vamos começar com 0, Pedro? Conta mais, agora vamos no detalhe, se explica como é que surgiu esse negócio dentro de uma instituição de mais de 50 anos, né, mais de 60 anos a FAEG tem, com a instituição do Sistema S, Senar, que lida com agro, durante 25 anos fez treinamento, agora também com assistência técnica gerencial, de repente surge uma ideia de inovação. Como é que essa pulguinha atrás da orelha começou a te cutucar aí? Na verdade, Fernando, o projeto em si, ele se desenha a partir do momento que a gente entende que existe a necessidade de apresentar essas soluções disruptivas ao nosso produtor rural. Eu acho que esse é o grande diferencial do Campo Lab. E sabendo que nós temos ali dentro do nosso ambiente 3 instituições que respiram o que as startups mais buscam, são problemas, né? Eu acho que faz sentido hoje para esse ambiente de inovação, para as startups, são os problemas que os produtores rurais têm, que são os desafios do dia a dia dos produtores rurais. E essa casa, ela está, a FAEG, né, que é a Federação de Agricultura, que existe há mais de 60 anos, ela existe com esse intuito, né, de ajudar o produtor rural na solução dos seus problemas. De alguns anos para cá, as soluções dos problemas deixaram de ser soluções simplesmente burocráticas e passaram a ser soluções tecnológicas, né? E o objetivo nosso era, de repente, não só apresentar soluções que a gente conseguisse levar à criação de uma lei para poder apoiar o produtor rural, né? Mas também produtos em que pudesse fazer o produtor rural fazer essa transição, né, no agro. Sem falar que nós estamos passando por um momento, né, onde o produtor rural tem trabalhado muito a sucessão familiar. Eu acho que é uma palavra que a gente tem que deixar muito claro, e aqui é uma oportunidade que a gente tem hoje de falar que a FAEG ela tem se estruturado para que essa solução, para que essa sucessão aconteça. Junto com o Senar, a FAEG tem hoje quase 100 grupos de FAEG jovem que estão na ponta hoje, trabalhando alguns pilares, e entre esses pilares nós estamos falando dessa questão da sucessão, do empreendedorismo e da liderança, que também se encaixa, mais uma vez, nesse projeto de inovação onde nós estamos trabalhando. E, por fim, um projeto mais recente, que é o Senar+, que é da assistência técnica. O Senar executa, que hoje nós temos quase 5.000 propriedades, onde facilita, né, a nossa relação com o produtor rural de 7 cadeias.
Então, quando você pega hoje esses ingredientes de problema, de startup, de sucessão e de assistência, você tem aí um produto maravilhoso. Foi quando a gente começou a pensar por que não lançar esse produto para o mercado, por que não nós utilizarmos o que nós temos de melhor, que é essa relação tanto com o produtor rural quanto com quem está chegando agora, que é o filho, que é quem vai suceder esse produtor rural. Então, é esse trabalho que nós temos feito, né, com o Senar e a FAEG, e com a pitada essencial, que nós não podemos deixar de falar, que é a pitada técnica, que é o nosso IFAG, nosso irmão mais novo, que chega para nos apoiar na questão da mentoria, né, que tem uma equipe técnica maravilhosa, que está ali sempre conosco para apoiar, que diuturnamente recebe, né, Fernando, nós somos prova disso, enquanto o Hub não funcionava, o número de startups que nos visitavam para poder apresentar o projeto, né, e aí a gente pensava, cara, nós já estamos sendo procurados o tempo todo, como é que nós vamos institucionalizar esse processo, esse produto, né? Então, assim, as coisas foram acontecendo, não vou dizer que foi no natural, a modo natural, porque houve um esforço de todo mundo, houve um esforço do time, houve um esforço muito grande da diretoria, tanto da FAEG quanto da diretoria do Senar, que entendeu esse movimento de inovação e que Goiás, mais uma vez, se mostrou pronto para receber e avançar para que o produto rural pudesse receber essas tecnologias. Então, acho que foi isso, essa pitada aí que a gente tem hoje, nós chegamos aí nesse ambiente bacana. Muito bem. Você falou toda a questão institucional e tal, mas eu queria ainda voltar a focar naquelas primeiras conversas. Poxa vida, nós temos assistência técnica, né, Pedro? Nós temos um ambiente aqui onde as startups estão nos procurando, fundos de investimento nos procurando. Já tivemos eventos como hackathons, Start Innovation, palestras, enfim, eventos de um dia, eventos de meio período, eventos de 6 meses, falando de inovação. E eu me lembro de uma época em que todo discurso, toda oratória que se precisava fazer, se não colocasse a palavra globalização, você não começava bem, né? Lembro de todos os textos, todos os livros, tinha que ter a palavra globalização. Nós estamos num momento que a palavra agora é startup, é inovação, né? Muito do que se vê agora, nesse momento de coronavírus, a responsabilidade de resolver problemas, de como é que o mundo vai ficar depois, tudo passa pela inovação, né? É a grande palavra de ordem. Eu acredito que inovação e sustentabilidade são as duas palavras hoje que regem o nosso pensamento, nosso dia a dia. Mas, assim, eu até queria responder uma pergunta aqui agora do meu amigo. Tem várias pessoas participando aí, dando boa noite, elogiando, muito obrigado a todos. Mas o Semi Souza Pinto, ele perguntou para o Pedro. Semi é aluno nosso do Senar, um grande amigo, fui professor dele em algumas disciplinas lá na Rede ETEC, se tornou um grande amigo, uma pessoa excepcional. Ele pergunta, Pedro, existe uma diversidade enorme de tecnologias disponíveis para o campo, mas o acesso à conectividade e acessibilidade por parte do produtor, como solucioná-lo? Isso é uma grande questão. Fala aí, Pedro, rapidamente, depois o Chicão falar. Eu acho que nessas rodadas que nós temos participado, eu acho que o grande debate é sobre conectividade, né? Eu acho que essa live aqui, acho que nós já participamos de reuniões e a gente percebe que falta para que nós avancemos mais. O que nós chamamos de fazendas iluminadas hoje, né? São fazendas que conseguem receber hoje essa conectividade 100%. Ela tem proporcionado um avanço, mas não da velocidade que o produtor rural espera atualmente. E aí existem algumas confusões, aí o Fernando falou uma coisa muito bacana, que é da conectividade no local, onde o produtor rural tem no curral, ou na propriedade inteira. Né? Acho que o produtor rural ele tem conseguido hoje colocar a conectividade dentro ali do curral. O desafio é nós conseguirmos colocar essa conectividade na propriedade. Para fazer isso, Semi, é através dos nossos parceiros de telecomunicação. O governo do estado ele tem se mostrado muito interessado em avançar. Então, nos procurou em diversos momentos para poder a gente fazer, tem inclusive algumas metas bem ousadas aí, para poder evoluir nessa questão da conectividade. Agora, o que eu quero chamar a atenção, Semi, é que essa conectividade vai chegar. Agora, eu acho que a bola está em nós estarmos preparados para que quando essa conectividade chegue ao campo, para que o produtor rural possa utilizar. Né? Eu acho que estamos vivendo um momento muito interessante, o agro
ele tem sido a mola propulsora já há vários anos, não só em Goiás, mas no Brasil, né, e no mundo inteiro, no Goiás se destaca. Eu acho que isso vai fazer com que a conectividade ela avance um pouco mais, né? Então, assim, eu acho que nós temos tecnologias hoje, nós temos que estar agora preparado para que, quando essa conectividade chegue, a gente saia na frente. Aí, se o pessoal quiser dar uma complementada aí. Muito bem. Deixa eu só dar uma provocada no Francisco Lima Júnior. Depois, Francisco, conectividade também é um tema a gente falar, mas e lembrando aqui que o nosso amigo Rafael Barbosa falou: Francisco, fazendo história, nos ajudou bem desde 2013. Eu não sei qual Francisco que é, né? Estou falando aqui, nós temos 2 Francisco. Rafael Barbosa da X por Y. Né? O canal tem ajudado dele também, mas ele já passou lá para o nosso grande amigo. Grande abraço. Eu quero saber quem em Goiás você não andou ajudando aí, viu, Ficão? Mas eu queria fazer uma provocação. Eu falei com relação à inovação, né, a conectividade, mas tem, dentro desse contexto aí, a questão de gostar de ajudar. No ecossistema de inovação, ele passa muito por isso. As pessoas, como o Calaça falou anteriormente, ele se sentiu atraído, ele gosta. É uma pessoa que está ali, a gente sabe que ele está porque ele gosta, porque ele... Para nós, né, Francisco, não é trabalhar ali no Campo Lab, né? Nós dois estamos ali dentro o tempo inteiro, a gente não trabalha, cara, a gente sai de casa para... É divertido, é bacana, é gostoso. Então, fala sobre isso aí, a questão de conectividade, se você quiser tocar no assunto, mas queria que você falasse mais sobre essa questão, como você é uma pessoa que está envolvida com o ecossistema de Goiás há muito tempo, conhece todo mundo desse ambiente. Como é que é essa sensação de ver um startup escalando, uma pessoa que tinha um sonho, participou de um hackathon, se torna uma empresa, vira um CNPJ? Como é que é isso aí nesse ambiente de inovação, que é o que o Campo Labs propõe fazer daqui para frente, né? Beleza, eu vou fazer um paralelo falando um pouquinho do meu zero, né, nesse mundo. Eu não sou da área de tecnologia, eu sou administrador de empresas, meu sempre foi um foco muito grande em negócios. E quando eu me aproximei um pouco mais, quando eu tomei conhecimento desse mundo, né, assim, de como as coisas se comportam, como as pessoas se interagem, para mim foi um choque muito grande, né? Assim, eu tive que quebrar vários paradigmas na minha cabeça, porque é uma mudança de modelo mental muito grande, né? Partindo desde as metodologias ágeis que usam para fazer o desenvolvimento das soluções, né? A gente que vem da administração, dá uma formação um pouco mais antiga, né? Apesar de eu ser novinho, né? Não tem tanto tempo que eu formei, mas a gente falava de plano de negócios, aquela coisa morosa, você fazer um calhamaço de 100 páginas para explicar um negócio, para depois você colocar em prática. E aí, de repente, você vê um bando de meninos ali, né, que a maioria, as pessoas muito jovens, né, dentro desse meio, falando, não, isso aqui a gente faz numa página, constrói um canvas, a gente já tem ali os ensaios para poder estar construindo. Fala, rapaz, isso para mim é uma heresia, sabe assim, é uma loucura, isso aí não existe, né? Não é um master plan? Não tem que fazer um master plan? Não tem que fazer master plan, não tem que, né, fazer plano de viabilidade econômica financeira, payback, retorno, né? Não existe isso, tudo muito solto, né? E aí, assim, quando a gente vai mergulhar um pouco mais na inovação, a gente vai entendendo que realmente essas coisas fazem muito sentido, porque não faz sentido nenhum você tentar planejar incerteza, né? Então, por isso que essas metodologias ajudam tanto, né? Essas metodologias ágeis ajudam tanto no desenvolvimento dos negócios. E a gente era acostumado muito, assim, com aquela coisa da prestação do serviço, né? Então, assim, eu vou contratar um palestrante, eu vou contratar uma pessoa para fazer uma assessoria para mim, né? Era dinheiro, né? Você vai lá, contrata, paga, normal. E, de repente, a gente vê um monte de pessoas desprovidas de terno e gravata, de calça jeans, tênis, camiseta, e com experiência, com uma bagagem muito interessante e muito disposta a ajudar, né? Então, assim, eu posso ser mentor da sua startup. Tá, e você vai cobrar quanto por isso? Eu não, faço isso de graça. É uma forma de eu devolver para o ecossistema tudo que ele já me deu, né? Então, assim, essa questão do give back, das pessoas dispostas a colaborar e ajudar, assim, para mim foi um choque muito grande, eu não estava acostumado com isso, né? Então, assim, não foram raros, né? Foram vários eventos que a gente fez dentro do Sebrae, dentro do próprio Senar mesmo, que a gente convidava um camarada que ele saía da Bahia, do Mato Grosso, do Rio Grande do Sul, a gente pagando só, às vezes, a passagem para que ele não tenha gasto nenhum ali, e ele gastando com táxi, ele vinha sem receber nada, fazia uma puta numa palestra, né? Dava uma grande contribuição ali, ajudava muitas pessoas, e é todo mundo muito envolvido nisso, né? Assim, porque a mentalidade máxima, né, assim, o que é mais bacana nessa história toda é que se eu fortaleço o ecossistema que eu estou inserido, ou os vários ecossistemas que estão presentes no Brasil, e se eles se desenvolvem, automaticamente vai desenvolver também as minhas oportunidades, né, a minha ideia, o meu negócio. Então, para mim foi muito, muito bacana.
né? Muito, assim, foi uma quebra de paradigmas mesmo e é um mundo totalmente novo, né? Eu saí assim, né? Teoricamente, eu saí dele. Não estou trabalhando diretamente com startups, mas, como o Fernando falou, deixei um legado aí de muitos amigos que a gente interage até hoje acompanha algumas startups, faço algumas mentorias, e é um mundo que é difícil você sair dele, né? A gente sai desse mundo de startup, mas o mundo de startup não deixa de fazer parte de você, porque realmente é engrandecedor, né? É muito bacana. Viu, o Francisco, aqui do Campo Lab, você não deixa de ser o nosso grande suporte desse ambiente de startup, de inovação, não. O seu conhecimento é muito bom e excelentes palavras aí. Tem mais alguma continuidade aqui lembrando, viu, Calaço, você falou, a gente tem realmente nosso amigo Marco Argolo, que a gente conversou lá na Austrália, está participando aqui da live. Um abraço aí, Marco. Um abraço, Marco. O Semi continua perguntando, há algum programa a nível de governo para resolver essa questão? Está falando da conectividade, lógico, né? Rapidamente, Semi, nós tivemos recentemente uma reunião lá na CNA. A CNA tem um projeto aí, foi atrapalhado com certeza por conta da Covid, mas tem um programa já que deve começar em breve, onde todo o sistema FAEG, Senar e FAG vai estar envolvido. Então, Goiás, eles nos falaram, né? Se alguém da CNA estiver ouvindo, acho que eu posso dizer, a gente está se propondo a ser um laboratório. Goiás está se propondo a ser o primeiro estado a entrar nesse projeto de conectividade a nível nacional. Então, aguarde que vem novidade boa por aí. A gente sabe que um dos grandes gargalos da inovação é a conectividade. Também tem aqui vários amigos aqui. O João Pedro manda um abraço para o Calaça. A Mara Lopes tem uma pergunta excelente. Como vocês avaliam o interesse do produtor rural quanto à questão das inovações e ideias propostas pelo Campo Lab? Eu vou jogar na fogueira meu amigo Calaça. Calaça, como é que a gente avalia todas as conversas que a gente teve, embora você não tenha tanto aquele contato com o produtor, mas na sua visão, já se apresenta, já fala o que você quiser aí, por favor, mas tenta responder aí a Mara, como é que a gente vê o interesse do produtor rural quanto à questão das inovações e ideias propostas pelo Campo Lab? O que nós estamos querendo resolver para ele? Bom, dentro do Campo Lab já existem várias ideias incubadas e teremos mais ideias com o passar dos dias, das semanas, dos meses, né? Diariamente fazemos reuniões e novidades ainda estão por vir no Campo Lab. Então, uma coisa que a gente percebe é que o produtor, ele vem de um tempo já reclamando de um efeito que acontece no negócio dele, que é o produto que ele vende não sobe, não aumenta o valor na mesma proporção que o gasto, que o custo que ele tem para produzir. A gente percebe, com o passar do tempo, o achatamento do lucro. E esse achatamento ele já foi visto em outras áreas, né? Nas áreas industriais, comerciais, o agro não é diferente. E a gente só sai disso com tecnologia. Então, você só consegue ganhar dinheiro no universo onde o seu lucro vai sendo achatado quando você traz mais tecnologia. Seja tecnologia de processo, seja tecnologia de produção, seja tecnologia de informação, seja qual tecnologia for. Então, é incrível como, quando a gente leva para o produtor ideias como, olha, é possível você medir o clima da sua propriedade em tempo real e com isso monitorar melhor quando é que você planta, quando é que você faz o plantio, ele se encanta. Quando você diz para o produtor que é possível, né, existir uma tecnologia, e aí a gente percebe pessoas já se agregando ao Campo Lab na expectativa de resolver, onde ele consegue medir a qualidade do leite dele com maior frequência, ele se encanta, porque com certeza isso vai fazer com que ele fature mais. Ou então, por exemplo, uma tecnologia que o Campo Lab também tem conversado bastante é a questão de pesar o boi em tempo real quando ele vai beber água. Apesar dessa tecnologia não ser tão inovadora, a gente já sabe que existem empresas que fazem isso, é interessante pensar o quanto que a gente consegue fazer com que isso seja democrático, com que isso chegue no produtor pequeno. E, obviamente, vamos parar para pensar, um boi que não está engordando mais e que continua comendo ração ou comendo pasto, esse boi ele já não está mais trazendo lucro para o produtor. Então, é enxugar esses pequenos detalhes que faz com que o lucro dele aumente, mesmo o preço do produto não aumentando. Então, toda vez que a gente ventila uma tecnologia para o produtor, ele fica com o olho, ele brilha o olho.
porque sai da mesmice, sai do comum, sai daquele processo comum, e aí, de repente, ele pode pensar que pode produzir com menos, pode produzir mais, pode produzir na mesma área mais, ele pode ter mais gestão. Além do mais, quando você tem uma gestão melhor, você consegue também agregar mais pessoas no processo. Eu tive, uma vez, reunidos com alguns produtores de leite, por exemplo, e eu vi as reclamações, né? Que é difícil achar um vaqueiro bom, é difícil achar um profissional bom, é difícil achar alguém que execute o processo de forma do jeito que ele gosta. E aí é interessante que quando você vai em outras áreas da indústria, né, do comércio, você resolve isso com um processo bem definido. E um processo bem definido, ele permeia a tecnologia. Ou seja, se você tem um sensor que mede a hora que o funcionário foi lá e ordenhou a vaca. Você tem um sensor que mede a quantidade de litros. Você tem um sistema que gerencia isso diuturnamente. Você consegue integrar isso tudo e aí, claro, você consegue ter uma maior gestão, né? Porque você mede, você consegue ter uma maior gestão. E a máxima que eu sempre falo, não se gerencia o que não se mede. E tem, para finalizar essa fala, do quanto o produtor se encanta, é um outro ganho que essa é uma lição, inclusive, que eu trago do meu pai, né? A gente não ganha na venda, a gente ganha na compra. E quando você analisa dados, você sabe comprar melhor. Então, a gente já vê iniciativas dentro do Campo Lab que processa, né, visa processar dados e reconhecer padrão. Tipo, esse insumo, ele está um pouco mais caro, mas ele foge do padrão, ele tende a baixar quando isso acontecer. E isso é um padrão que está engatilhado em outra coisa que é percebido através de uma inteligência artificial, por exemplo, né? Ou então, por exemplo, você conseguir mensurar melhor quem planta o quê. Né? Hoje o produtor planta muito porque o vizinho plantou, então é difícil você ter órgãos do governo até, inclusive, que conheça exatamente a área de soja, a área de milho dessa safra atual, que está começando a ser colhida. Aí você pensa assim, será que eu não posso usar a inteligência artificial? A gente estava conversando isso ontem com um colega, sobre analisar imagens de satélite, informações de satélite, que inclusive estão aí abertas, na expectativa de reconhecer a área plantada, reconhecer o quanto nós temos de soja, o quanto nós vamos colher de milho, e aí, claro, com isso, fazer uma estimativa de preço. Fazer estimativa de preço é interessante porque você sabe se você vende, você sabe se você compra. Isso é muito interessante. Então, para finalizar essa longa resposta para Mara, o produtor ele está com os olhos brilhando, porque ele percebe que ele vai alavancar o seu negócio com a inovação que nós estamos discutindo dentro do Campo Lab. Fazendo uma palhinha lá naquela primeira pergunta sobre a conectividade, nós temos um grande problema de conectividade no Brasil, porque o Brasil é um país continental. A área do Brasil é gigante. Então, a gente permeia aí problemas que não são só investimento, né? Tecnologia também é fundamental. Diferentemente da Europa, né, que apesar de lá ter muita gente, lá ter muita propriedade, são propriedades menores e mais próximas. Aqui no Brasil, conectar a Amazônia lá no Rio Grande do Sul é uma infraestrutura gigante. E aí a gente comparando com países como Estados Unidos, que também tem uma área continental como a nossa, a gente percebe que eles também não conseguiram resolver tão bem o problema assim. A gente espera o 5G. O 5G é uma promessa que vai conseguir transmitir mais dados com uma infraestrutura menor. Mas a gente já tem tomado iniciativas para levar a tecnologia para o campo, mesmo sem uma conectividade plena. Como, por exemplo, é possível utilizar redes sem fio mais baratas. A gente está discutindo muito o protocolo LoRa, por exemplo, onde você consegue transmitir longas distâncias, quilômetros, utilizando tecnologia mais simples. E aí, a hora que você chega num grande centro, na cidade, ali sim você tem internet e sobe ela para a nuvem. Então, lá no Campo Lab, nós já temos algumas tecnologias que conectam sensores lá na ponta, lá na lavoura, através de redes LoRa. Então, tem uma rede LoRa que fica transmitindo para a sede. A sede, se ela tiver internet, ela já sobe o dado para a nuvem. Se ela não tiver internet com LoRa, eu transmito para a cidade. E aí, na cidade, eu já devo ter internet, eu subo para a nuvem. Então, de forma paliativa, nesses próximos meses, ou 1 ou 2 anos, até o 5G se consolidar, nós estamos utilizando esse tipo de tecnologia. Ou seja, não é porque a gente ainda não tem a conectividade full no campo que nós não estamos levando sensores no campo. E aí, esses sensores, só para vocês terem uma ideia, eles já conseguem, por exemplo, medir umidade, temperatura,
índice de orvalho, eles já conseguem medir, por exemplo, um frango. Eu conheço um projeto que está verificando a taxa de mortalidade dentro de um aviário. Assim, você consegue ter o número lá no escritório, antes mesmo do granjeiro informar isso no sistema, se é que hoje ele informaria. Ou, por exemplo, a taxa de produção de leite por vaca, né? Então, por exemplo, às vezes você está na hora de trocar ou fazer um descarte de um determinado animal e é porque você não está medindo a quantidade produzida. E aí você já tem sensor que faz isso e consegue transmitir remotamente. Ou a localização do trator, né? Quantas vezes você quer que aplique um defensivo e você não sabe direito se o defensivo foi aplicado naquela região, porque você depende do funcionário. Ou se você não sabe a velocidade em que foi aplicado ou a quantidade. Sensores, e esses sensores eles conseguem se integrar até nós através de outras redes alternativas que não é só o celular. Muito bem. Mara, eu acho que a sua pergunta foi respondida, viu? Excelente diagnóstico, excelente colocação do Calaça, fez uma explanação fantástica, como sempre, né, professor? Era professor, né, gente? Aí a gente fica... Eu gosto de falar, né? Você sabe disso, você sabe disso. Excelente professor. Lembrar sempre, né? Nós gostamos de lembrar sempre, né, Pedro? Precisamos lembrar dos parceiros que nós temos hoje. Claro, além de agradecer sempre a nossa liderança, né? O nosso presidente, Zé Mário Schreiner, nosso superintendente Dirceu, toda a diretoria, né? O Armando, Ailton, Eduardo Veras, nosso vice-presidente, e lembrando do nosso diretor Lessa, claro, e lembrar dos nossos parceiros, né? Que estão nos ajudando, nos ajudaram e estão nos ajudando a construir o Campo Lab, que é a UFG, a Embrapa, a CEAPA, Secretaria de Agricultura do Estado de Goiás, Ministério da Agricultura, Exalctec, lá do nosso amigo Serjão, e o Sebrae, lógico, né? Sempre. Então, esses parceiros hoje estão oficialmente parceiros do Sebrae, e lembrando que está com a gente o Pedro Luiz, lá da Funtec, qual a gente faz parte também. Prazer, Pedro, ter você aí. Estamos esperando você também no Campo Lab. Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui para a gente. Lembrando que o nosso... Só mais um recadinho. 18h57. Quem viu o horário lá deve ter se perguntado que maluquice é essa, né? O horário 18h57. É porque nós começamos 18h57. Live, a gente quer que ela seja curta, já estamos até alongando muito. Nós começamos na hora certa para todo mundo se lembrar. A pessoa lembra e, de repente, não esquece mais. Pode fazer essas lives com vocês aí. Luiz Calaça, jovem participando, pai jovem, muito bem-vindo sempre. De tudo que a gente faz ali, vocês são parceiraços. Logo, uma das próximas lives de inovação, a gente vai trazer. Na primeira já teve o presidente do conselho da FAEG Jovem, as próximas a gente quer trazer muitos de vocês. Pessoal falando que tecnologias têm agregado valor aos produtos brasileiros, também lá nosso amigo Pedro da Funtec. A Kelly está falando, que está perguntando, nossa Kelly Baliano, sabemos que produtores rurais estão cada vez mais conectados, porém, vocês acreditam que eles já estão sabendo utilizar a conectividade a seu favor? Ainda há muito a fazer? Fala aí, Pedro, responde a Kelly aí. O produtor está conectado, a gente sabe que 90% dos produtores já tem um smartphone, mas ele está sabendo o que fazer? Nossa percepção. Aí, tá abrindo o microfone. Então, o produtor rural, na verdade, ele tem passado nesse momento por essa transformação. Eu acho que nós estamos agora preparando o produtor rural para absorver essa quantia de dados que ele vai começar a gerar. Eu acho que a primeira parte que o produtor rural consiga entender qual que é realmente o valor, é ele conseguir gerenciar esses dados. E eu acho que nós estamos nesse momento. A gente chama de input, né? Hoje na parte de tecnologia. Então, o produtor rural está começando a entender a necessidade de ter esse gerenciamento. E para que esse gerenciamento aconteça, ele tem que realmente fazer essa inserção de dados. Com essa inserção de dados, a nossa expectativa é que o produtor rural consiga absorver lá na frente o conhecimento através da informação que ele vai passar a gerenciar. O produtor rural ele tem se capacitado nessa questão do gerenciamento hoje através de metodologias que o próprio Senar oferece. E o Senar tem sido fundamental, mais uma vez, nessa transição, porque nós estamos inserindo, através de metodologia, também ferramentas, né, tecnológicas para que o produtor rural consiga usar melhor esses dados. Né? Mais uma vez, o Senar mais se desponta aí com essa metodologia que tem sido criada.
Então, a gente entende que a partir do momento que você consegue, a gente brinca um pouco, mas é verdade, não é nada que você consegue medir aquilo que você gerencia, você consegue gerenciar aquilo que se mede. Né? Hoje, na verdade, o produtor rural está passando por esse momento do papel, passando para o digital. Vários produtores rurais já estão passando, mas a gente tem uma grande parte ainda que precisa passar por isso. Como o Fernando falou, 90% utilizam hoje smartphones, já se comunicam melhor. Né? Tem alguns estudos que falam que o produtor rural, que no máximo 5, 6 e 7 aplicativos que a pessoa utiliza. Nós queremos estar entre esses aplicativos que o produtor rural utilizar, que vai fazer um diferencial no seu dia a dia. Só pegando uma palhinha, um pouco, Fernando, também vou aproveitar, essa questão do Campo Lab, que ele tem feito também no sistema. Eu acho que é muito importante, porque o sistema também ele tem passado por uma transformação devido ao Campo Lab. Vou dar um exemplo aqui. Nós temos o programa PES Bem, que já existe há mais de 10 anos, 14 anos, e nos últimos 6 meses houve uma evolução muito grande do PES Bem. Recentemente foi lançado um aplicativo onde o produtor rural, que ele consegue, por exemplo, fazer isso que eu acabei de falar, coletar esses dados e saber realmente como que foi a venda do animal dele nos últimos 4, 5 anos para um frigorífico, coisa que não existia um tempo atrás. Existe um outro projeto também sendo desenvolvido, com um diferencial grande do PES Bem, o produtor rural poder acompanhar o abate em tempo real, sem a necessidade de ir até o frigorífico. Né? Então, a gente consegue, através do hub, conectar algumas mentes pensantes para poder chegar com uma solução como essa do PES Bem. Outro projeto interessante é o Leite Bem, que nós estamos desenvolvendo. Né? Nós pode falar um pouquinho mais dele depois, que vem apoiar o produtor rural a fazer o cálculo baseado na cesta de alimentos. Também é um projeto institucional em que a gente conseguiu evoluir graças ao Campo Lab. Então, a gente percebe que esse movimento de intraempreender, ele está acontecendo naturalmente graças ao Hub de Inovação, graças ao Campo Lab. E a gente espera também que outros programas que já existem na casa possam passar por essa mudança. Né? Eu acho que nós estamos hoje né, Fernando? Acho que nós estamos com a faca e o queijo na mão. Nós temos um presidente que é super ativo, que é o deputado Zé Mário, que inclusive o primeiro projeto de lei dele foi para apoiar as agritechs, né, esse investimento. Nós temos um superintendente, o seu Boris, que veio da base, conhece a realidade, é produtor rural, sabe da necessidade. Então, assim, uma diretoria colegiada da FAEG estruturada, pronta para poder apoiar esse projeto. Então, assim, nós podemos fazer, nós temos condição de fazer um projeto no Brasil inteiro, falar que saiu de Goiás a maior iniciativa de inovação no agro, para que outros conheçam aí. Muito bom, Pedro. Isso aí. Quando você começou a falar de aplicativos e tal, eu quase te interrompi, porque nós queremos tratar disso numa outra live. Como nós estamos com o tempo já quase encerrando, vamos deixar aquele gostinho para o pessoal saber que nós vamos trazer na próxima live nossa o que está acontecendo no Campo Lab. A ideia dessa era de 0 a 1, né? Até o Matheus do Carmo falou aqui que inovação no horário também. É inovação em tudo aqui, Matheus. Então, a ideia nossa é essa primeira live para falar de Campo Lab, e a próxima a gente vai trazer startups, a gente vai convidar algumas das nossas startups, vamos convidar a FAEG Jovem, vamos convidar os nossos diretores, vamos convidar bastante pessoas para trazer cada uma a sua percepção para a gente construir junto e todo mundo está antenado com o que está acontecendo, né? Como já o tempo está avançado, eu vou pedir só para o Chicão aí, para o Francisco Lima Júnior, falar que o Adson está perguntando que com a atual situação de isolamento social tem surgido muitas ideias no Campo Lab ou até externas que são desenvolvidas em parceria com o Campo Lab. Está perguntando se tem surgido muitas ideias. Tem sim, Adson, mas assim nós vamos responder as ideias que estão surgindo na próxima live. Queria só que o Francisco falasse rapidamente para a gente partir para o encerramento da questão de como é que está esse ambiente, Francisco. Embora você não esteja mais ligado a essa área de inovação no Sebrae, mas eu sei que você está antenado com tudo. Você tem visto aí, rapidamente, tem acontecido alguma coisa de novidade em época de Covid? Desculpa, sem microfone não vai, né? Bom, mas o que a gente está vendo, assim, principalmente, né, ficou muito evidente agora com todos os acontecimentos, esses problemas que aconteceram em virtude da pandemia, é a importância do uso da tecnologia, né? Imagina hoje a gente em isolamento social sem todas as inovações e as facilidades do mundo moderno, né, digamos assim, que trouxeram para a nossa vida.
Claro, né? Onde tem problema, tem oportunidade, né? A gente viu uma movimentação muito grande de várias startups, seja para mapear onde é que estão acontecendo os casos, o pessoal mais makers, né, produzindo máscara, produzindo protetores faciais, né? Tem uma iniciativa mesmo, uma parceria do Sebrae com a UFG, do IPLab, né, o Laboratório de Empreendedorismo, Prototipagem e Inovação, que está produzindo uma série de protetores faciais. Então, assim, a gente está vendo também as startups, não só a criação de ideias em cima da problemática que a saúde nos trouxe, mas também várias startups com as suas expertises tentando colaborar também, fazendo com que a gente possa passar por esse período com um pouco mais de tranquilidade, né? Mas, Fernanda, assim, respondendo a pergunta muito superficialmente, né, porque assim, é muito sazonal isso, às vezes, assim, quando tem um problema muito forte, as pessoas focam naquele problema e tentam resolver ele, né? Então, acho que as atenções todas do mundo hoje, como ele está para a superação da pandemia, né? Mas a gente tem uma certeza, né, que o mundo que a gente conhecia antes da pandemia não vai ser o mesmo pós-pandemia, né? E isso vai mudar muito, tanto o comportamento de consumo, como as pessoas também percebem e interagem com o mundo. E isso abre todo um outro cenário de oportunidades e de possibilidades para que as pessoas possam criar novos produtos, novos serviços, inovar naquilo que está fazendo e trazendo soluções melhores. O Campo Lab, ele, para mim, né, toda a construção que foi feita, que vocês puxaram, que, né, fizeram acontecer, e apesar de todos os problemas que a gente sabe, né, que você tem que convencer as pessoas, convencer a diretoria, né, comprar esse projeto, implementar em tempo recorde, como vocês fizeram, ele, na verdade, coroa todo um movimento, e ele é extremamente importante, né? Importante porque ele consegue unir as pontas principais do ecossistema, né? Então, assim, vocês conseguem, dentro do ambiente, juntar as pessoas, juntar as ideias, e não necessariamente aquelas ideias juntadas vão ser aquelas que vão perpetuar, pode ser que na união de 2, 3 startups que estão ali nesse ambiente de inovação, trocando ideias, surjam novas ideias de possíveis produtos e serviços, né, nesse ambiente que traz essa efervescência para fazer as coisas acontecerem, né? Então, toda essa movimentação, né, indo para o 0 ao 1, né, do 0 ao 1, da proposta da live, desde a primeira palestra que foi feita, desde a primeira sensibilização, desde o primeiro chamamento para que as pessoas pudessem submeter projetos, tudo isso eram iniciativas para fomentar, para movimentar a base, né? Mas uma hora esse pessoal tinha que juntar, né? Então o Campo Lab vem para dar esse ambiente, né, que é extremamente importante. Tudo que vocês estão fazendo, as produções que vocês estão conseguindo fazer, essa conexão principalmente, né, entre o empreendedor e quem tem a dor, que eu acho que isso é talvez a coisa mais fantástica que tem aí dentro, realmente o que vai fazer a diferença no desenvolvimento dessas soluções. E aí, para o Adson, que colocou essa pergunta, né, das ideias, eu acho que é muito importante a gente reforçar. Foi falado muito sobre tecnologias, a quantidade de tecnologias que estão aí disponíveis, né, que o pessoal pode utilizar para poder estar promovendo soluções, mas independente se você conhece ou não de determinada tecnologia, se você conhece ou não do agro, né, eu sempre falo que o empreendedor, aquele que realmente vai fazer a diferença é aquele que é apaixonado por problemas, né? Então, ele vê um problema, ele vai entender o problema, ele vai realmente, né, ver quais são as possibilidades de solução, e tecnologia é meio, né? Então, assim, como é que você vai fazer, qual tecnologia você vai utilizar, qual é a melhor solução que você pode trazer para resolver determinado problema. E não é exclusividade do agro, isso é um mundo inteiro, né? Tem problema demais para ser resolvido, né? Então, tem muita oportunidade. Eu acho que o Campo Lab é um pilar de sustentação para essas ideias aí no agro, que realmente pode contribuir muito. Então, quem está dentro, aproveite o máximo que possa todas as oportunidades. Quem está fora, fiquem loucos para entrar, né? Assim, pensem em ideias, identifiquem problemas, que essa turma aí sensacional, com certeza, tem muito para contribuir. Bacana. Eu estou percebendo, Pedro, que toda a live que a gente está fazendo, vai chegando no final, a gente tem que encerrar e o negócio começa a ficar muito interessante, tem muita gente participando. Antônio José, obrigado, Antônio. Você disse aqui, discussão de alto nível, muito oportuna. Essa é a primeira. A gente pretende fazer já estamos fazendo há 2 semanas, com vários temas, e pretendemos fazer toda semana, geralmente quarta-feira à noite. Aguardem que a gente vai estar sempre aqui trazendo informações sobre inovação para vocês, para o agro inovar cada vez mais e ser mais pujante do que ele já é, né? A Tiara, a grande amiga Tiara da Bahia, a live passada foi com ela, né, lá
envolvendo Centro de Excelência em Fruticultura. Ela está trazendo... Tem uma série de perguntas aqui, gente. Nós não vamos conseguir responder, porque nós nos propusemos a fazer em meia hora, e já temos 40, quase mais de 50 minutos, e o negócio está acontecendo, está muito bom. Bom que deixa um gostinho, né, Ficão, para a semana que vem. É Calaça. Semana que vem o pessoal acompanha de novo para responder as perguntas. Mas, Tiara, segurança alimentar, com certeza, é uma palavra-chave também, junto com inovação. E a gente vamos nos propor, né, fazer uma próxima live falando de segurança alimentar exclusivamente, né, Pedro? Acho que a gente pode seguir, tem muito tempo. Sáudio, meu amigo Sáudio, entramos junto no Senar, né, Sáudio, em 2007. Boa noite, Campo Lab busca alguma solução de imediata para isolamento, que paralisou as ações de assistência técnica, treinamentos, projetos, lembrando que o campo não para. Sáudio, rapidamente, nós estamos num sistema, o sistema S, ele tem um certo posicionamento que a gente não consegue, com a inovação, resolver tão rápido assim como a gente gostaria. Mas tem sim, a gente tem surgido ideias ali, a gente tem falado sobre possibilidades que a gente conseguiria implementar logo e duraria por um bom tempo. Tem muita coisa que vai mudar, a gente sabe que vai mudar e não volta mais a ser como era antes. A gente espera, sim. Aguarde aí que vai ter novidade. Jéssica, muito bom, parabéns. Pessoal, acho que é isso aí. Queria que o pessoal parabenizar novamente. Muito bom. Sempre nesse momento que a gente está encerrando é o que tem mais audiência, mas acho que fica aí a ideia de a gente voltar a falar sobre esses assuntos, retomar. As suas considerações finais. Bom, é sempre prazeroso estar trabalhando com uma equipe tão genial, tão interessante, e num momento, né, de tanta transformação, tanta ebulição no mundo, né? E essa pandemia, ela é só uma hélice de um liquidificador que bate mais ainda aquilo que estava acontecendo, que é o digital. Transformação digital goela abaixo, né, como a gente pode falar. E o quanto que a gente, ser humano, né, consegue reagir dentre as adversidades. Então, sim, tem muita ideia, tem muita coisa sendo discutida, e é um espaço bacana para que isso aconteça. Novas lives virão, nós vamos, né, separá-las por temas, né, os aplicativos, as tecnologias relacionadas à segurança alimentar e tudo mais. Foi uma honra estar aqui com vocês hoje, participar dessa live do 0 a 1, né, onde a gente saiu do zero e agora já tem uma estrutura de inovação agro acontecendo na casa do produtor rural. Isso é o melhor que nós poderíamos ter. Muito bom, Calaça. Ô, Pedrão, vamos encerrar aí. Beleza. Acho que agradecer realmente, né, a oportunidade de estar participando desse movimento de inovação com um time que acho que diferente. Eu acho que desde o começo, aqui está faltando muita gente, né, Fernando? Que está desde o começo participando conosco aqui. Acho que algumas pessoas em especial, eu citei toda a diretoria, mas eu não poderia deixar de citar algumas pessoas como o Ivan, o Leonardo Provinel, o Guilherme Desidotto, né, que são pessoas que participaram conosco ali do começo, da formação desse projeto, nos apoiaram, questionaram. Em alguns momentos a gente, cara, mas por que está questionando tanto, né? A gente se sentia assim, mas a gente entende que foi sensacional o questionamento, a gente chegar no ponto que nós buscamos chegar, acho que não chegamos no ponto que nós queremos ainda, né, Fernando? Mas, assim, o time que nós temos é fantástico, é muito bacana mesmo, tá? Agradecer realmente a toda a diretoria mais uma vez, né? E dizer que nós estamos à disposição, tá? As agritechs que estão nos ouvindo agora e queiram nos procurar, nós temos um site, né? Temos o nosso contato também, a gente participa de vários grupos aí, e o mais bacana é que está ficando no Campo Lab essas conexões que nós estamos conseguindo fazer, né? A gente sabe que em Goiânia hoje existem outros hubs de inovação, né? Tanto que a gente consegue conversar, que a gente é muito bacana. A gente precisa, assim, estou vendo aí o pessoal da Funtech falando, o pessoal da UFG colocando à disposição. Acho que é muito importante essa parte da pesquisa. A gente precisa realmente de avançar nessa questão da pesquisa com parceiros como esses aí que estão nos acompanhando agora. É isso. Desejar um até logo. Gostei muito. É a minha primeira. Espero participar de outros aí. Valeu.
Excelente. Chicão, você quer dar um tchau pessoal aí, só, para a gente encerrar? Claro, na verdade, só agradecer o convite, fiquei extremamente honrado, né? Essa iniciativa do Campo Lab, eu me sinto meio padrinho dela, então todos esses resultados que vocês estão colhendo aí, eu fico feliz do lado de cá também. Agradecer mais uma vez, né, e parabenizar por todos esses resultados que vocês estão conseguindo aí, a possibilidade e a capacidade de juntar essas pontas todas e fortalecer e contribuir tanto aí para o desenvolvimento do nosso ecossistema de inovação. Tá? Muito obrigado, pessoal que está assistindo, e obrigado aí pelo convite. Chicão, excelente, brigadão, cara, valeu todo mundo aí que participou. Para encerrar, então, a PUC, ó, o Antônio José Porto Bandeira, a PUC, através da Agência de Inovação, coloca-se à disposição do Campo Lab. Estamos contando com vocês, sim, doutor Antônio. Vamos conversar logo, logo aí. Enfim, tem várias... Parabéns, excelente. Estamos no pique aí de audiência e vamos encerrar por isso até. O pessoal falando de a live, na verdade, de 0 a 1000, daqui a pouco, a Tiara falando, a Mara falou que a live foi de 0 a 1, mas a nota foi 10. Excelente, pessoal. Muito obrigado a todos aí. Aguardamos vocês na próxima. Pode saber que o horário vai ser quebrado. E agora também vai começar, todos que estão nos ouvindo aí, vai começar agora Go Talks. O pessoal está desculpa, está lá no Telegram. O link está no Telegram, bate-papo do Startup Go. Me lembra aqui nosso amigo Carlos Magno, Rafael, vocês estão lembrando. Então, todos que tiverem interesse em continuar nesse assunto de inovação, de startup, corram lá para o Telegram do Startup Go e começam a live agora. Gente, grande abraço. Nós estamos falando de maratona da startup hoje. Eu brinquei com o Rafael mais cedo, falei, vou maratonar esse negócio de startup hoje à noite. Até quarta-feira que vem com outro tema. Aguarde que a gente vai divulgar logo, logo o próximo tema. Grande abraço a todos. Um abraço para vocês. Embrapa, acabou de falar comigo aqui. Embrapa está com a gente numa dessas próximas aí. Boa noite. Abraço. Boa noite. Até mais, grande abraço.